Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. Balões Pic-Pic. Ed Ribeirão e tem 40 anos. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Olá, boa noite. No programa de hoje nós vamos debater especificamente ou especialmente as consequências da decisão do Supremo Tribunal Federal que negou o habeas corpus do presidente Lula essa semana, e semana passada, né? E eu convidei aqui o professor de Direito Constitucional e ex-procurador-geral de Estado, Dr. Dirceu Crisóstomo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar conosco. Eu que agradeço a possibilidade de estar conversando com vocês. E o meu ídolo, Dr. Augusto Martinez Pérez, esse homem é o cara. O senhor é o cara, Dr. Augusto. Do Obama. Acho que o Obama deve estar arrependido de ter chamado o Lula de um cara, né? Está arrependido se matasse. Não é verdade? Hoje ele deve estar assim, olha, não é o cara. Não é o cara. Eu quero deixar claro, desde o primeiro minuto, que aqui nós não vamos discutir a sentença, o caso concreto, não cabe a nós discutir isso, porque é a discussão de lá, é lá e está tomada, e o que vier antes, durante e depois é outro papo. Aqui nós vamos discutir as consequências disso, né, doutor Dirceu? E eu, especialmente, eu estava dizendo para o doutor Dirceu antes, doutor Augusto, que o doutor Modesto Carvalhosa, antes dessa decisão, eu achei que ele foi bem ácido numa entrevista com a Maria Lídia na TV Gazeta. E no dia do julgamento ele estava ao vivo na TV Cultura. Na TV Cultura eu achei ele mais ponderado, mais sereno. Mas na Maria Lídia ele soltou o verbo, inclusive chamando o ministro Gilmar Mendes de excrescência da sociedade. O que o senhor me fala quando um homem como Modesto Carvalhosa chega a esse ponto? Primeiro, Edmo, é uma alegria estar aqui de novo, né, participando do seu Diálogo, né, que é um programa importante na mídia. O professor Modesto Carvalhosa, ele é uma pessoa extraordinária, que tem uma história de vida muito bonita, não é? E certamente isso se deveu à emoção do momento. Será que ele tinha comido uma feijoada na hora do almoço? Provavelmente tinha alguma razão para se exceder, porque ele é um homem muito delicado, um homem muito educado, não é? E a impressão pessoal minha é de que ele se excedeu na linguagem, não é? Em razão da emoção momentânea, porque qualquer que seja a opinião das pessoas, qualquer que seja a decisão que um juiz tome, essa decisão deve ser respeitada, sobretudo porque nós moramos num país plural, não é? É da essência do tribunal colegiado, eventualmente, divergências doutrinárias, pessoais. Então, o ministro Gilmar Mendes, na minha visão pessoal, ele tem as suas posições, eventualmente pode ser até posições contraditórias, não é? Mas que devem ser respeitadas num tribunal colegiado. Doutor Dirceu, aí é aquilo que a gente estava falando antes de começarmos o programa. O Gilmar Mendes, se ele chamado de excrescência da sociedade, se ele não se manifestar, ele se coloca como excrescência da sociedade? Eu diria que quando você tem uma ofensa desse quilate... Acrescenta aí se o Conselho Nacional de Justiça também não intervir, não fala. Acho que a pessoa, necessariamente, para defender a sua honra, a sua posição, o seu status, até porque ministro do Supremo Tribunal Federal, alguma coisa deveria fazê-lo. Muito estranha, e acho que a resposta do Dr. Augusto é excepcionalmente bem dada, como sempre. Uma honra estar aqui ao lado dele, participando do seu programa, com a importância que ele tem
dentro do contexto da mídia que temos aqui na região de Ribeirão Preto, mas respeito tem quem merece ter, já ensinavam os nossos antepassados. E me parece que o Supremo Tribunal Federal está saindo um pouco da curva do respeito de si próprio. O doutor Augusto, pegando uma frase dele, disse, né, devemos respeitar a decisão do juiz, qualquer que seja ela, com o que eu concordo plenamente. O que o Supremo precisa fazer é respeitar as decisões que ele mesmo toma. Uma das situações que nós estamos vivendo hoje é o colegiado toma uma decisão e aí alguns ministros, isoladamente, descumprem a decisão do colegiado. Até que ponto isto é possível? Aonde está, aliás, o fundamento do voto da Rosa Weber foi esse, né? Que ela se vergava, independente da posição dela, a posição do colegiado. Ouvi de uma ministra do STJ, a ministra Regina Helena Costa, há poucos dias, que nós vivemos hoje a síndrome da inefetividade das decisões do plenário, porque os juízes isoladamente, nos próprios tribunais, não cumprem aquilo que o plenário decidiu. Não só no Supremo, mas no STJ tem acontecido isso mesmo. Mas essa situação especificamente que você coloca, esses bate-bocas que está se tornando frequente, né? Estão ficando frequentes isso. Como é possível, numa sessão formal, oficial, do Supremo Tribunal Federal, um ministro dizer ao outro que é para que ele feche o seu escritório de advocacia e recebe em troca dessa afirmação que esse ministro que fala toma decisões que não estão fundamentadas no interesse da justiça? Ora, se isso foi dito publicamente numa sessão oficial do Supremo Tribunal Federal, não é um bate-boca no cafezinho a quatro paredes, me parece que o CNJ, como órgão máximo que nós temos hoje, deveria instaurar procedimentos para verificação do que é que isto significa. As pessoas têm que entender que o Supremo Tribunal Federal, os ministros, eles devem se comportar segundo aquilo que eles estão travestidos na função que estão exercendo. Mas eu lembrei, há 5 anos, doutor Augusto, o Joaquim Barbosa já mandou o ministro Gilmar Mendes com seus capangas cuidar das suas fazendas no Mato Grosso. Quer dizer, nós só estamos falando que está ficando mais frequente. O bate-boca... Eu imagino, Ed, que uma das causas desses debates acirrados, dessas inadvertências, né, desses episódios que contribuem para desgastar, sem dúvida, a imagem do Supremo Tribunal Federal, elas se devem à televisão, à TV Justiça, que transmite ao vivo essas sessões. Na minha visão pessoal, isso não deveria acontecer. A transmissão ao vivo. Porque não há nenhuma violação ao princípio da publicidade das decisões judiciais se você não transmite as sessões. Até porque qualquer pessoa pode participar das sessões, pode presenciar. Então, eu particularmente, eu tenho a impressão de que o fato de as sessões serem transmitidas ao vivo acabam desgastando a imagem do Supremo, porque cada juiz natural... Mas nós não podemos reivindicar também um comportamento mais ético por parte dos próprios magistrados? Mas a gente tem que entender que nós somos seres humanos. Né? Como o Modécio Carvalhosa. E eventualmente tem aquilo que no direito a gente chama de direito de retorção. Né? Uma palavra mal posta, uma ofensa ainda que involuntária, né? Uma injúria mal colocada, provoca reação imediata. E por isso é que nós temos esse ambiente de arena, né? de ringue de luta no Supremo. Mas, doutor Dirceu, eu posso falar uma coisa? Como cidadão, não é o que eu espero de um juiz do Supremo. Como cidadão. Não, mas acho que ninguém espera uma conduta dessa. Mas acho que essa é... Uma das vantagens de você avançar no tempo é você ter muitas lembranças do passado, né? E eu, como gosto muito de acompanhar, ler e, por força profissional, ter frequentado muito o Supremo Tribunal Federal, digo que assisti muitas sessões do Supremo Tribunal Federal onde isso não acontecia. E as divergências sempre aconteceram,
mas eram colocadas de modo respeitoso, de modo técnico. Eu não tenho lembrança, né, de ter assistido nesse tempo passado, como assisto hoje, estes bate-bocas, e me desculpem estar usando essa expressão, porque ela acho que retrata bem a falta de respeito. Eu concordo com o doutor Martinez que nós somos seres humanos, eles são seres humanos e, portanto, reagem como seres humanos. Mas se espera deles uma atitude diferente. Então, eles têm que ter controle emocional acima do normal, porque eles estão no tribunal máximo do país. Sabe o que me parece? Vou dizer para vocês dois. Que eles estão entrando na política, onde cada um toma o seu partido e o Supremo Tribunal Federal não é partidário. O Supremo Tribunal Federal é guardião de uma legislação. Então não pode ter dois partidos dentro do Supremo, doutor Augusto. Mas aquilo que o doutor Augusto disse sobre a televisão é um ponto muito importante. Estas coisas aconteceram e fazendo esse link com aquilo que disse agora há pouco, do passado para o presente, a televisão foi um fator decisivo para mudar. Porque antes a imposição que se fazia no campo da batalha de ideias era técnica, hoje deixou de ser. Ali, a ideia da prevalência de um sobre o outro, independentemente da questão técnica. Porque eles sabem que milhões de pessoas estão assistindo. Então, passaram a ser estrelas na mídia. Eu sei, mas, doutor Augusto, o que me chama a atenção, quando eu falo em partido, é porque, para mim, fica difícil compreender como que um ministro tem uma posição hoje. E é normal a divergência, é normal você poder mudar de opinião. Isso é a coisa mais comum do mundo. Mas como é que um ministro estuda um caso e pouco tempo depois muda de posição e pouco tempo depois volta para a primeira posição? Isso é que me causa estranheza, como cidadão. Isto causa estranheza a você, Edmo, e eu imagino que a todos, todo o povo brasileiro, e notadamente a classe que opera o direito no Brasil. Sobretudo porque nós temos, a partir de 2015, uma legislação nova que privilegia os precedentes de jurisprudência. Então, a menção que o doutor Disseu faz a respeito da observância das decisões do próprio tribunal é muito pertinente, porque hoje os juízes eles estão trabalhando com um Código de Processo Civil, onde essa prevalência dos precedentes jurisprudenciais é muito clara. E isto significa que num órgão colegiado, não é, todos os integrantes daquele órgão devem respeitar as próprias decisões, como nesse caso do habeas corpus que nós vimos, sendo julgado nesta semana. Se o tribunal, por maioria, entendeu que a manutenção da sentença na segunda instância é o marco para a execução da pena imposta, essa decisão deve ser cumprida, sobretudo pelo próprio órgão de onde ela emanou. E vai ser mudada daqui a pouco. Porque a hora que a Carmen Lúcia ou um novo presidente do tribunal levar de volta a questão, não do habeas corpus específico do presidente Lula, mas no controle concentrado. Concentrado, que possa virar uma jurisprudência, a própria ministra Rosa Weber já disse que ela volta atrás. Que nesse caso era coisa, mas ela disse que ela volta atrás. Pois é. Ó, deixa só chamar o nosso primeiro intervalo e aí daqui a pouquinho a gente volta com esse debate, tá bom? Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Riberbal e você, com balões pique-pique, distribuindo vida, cores e alegria.
Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante A Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed, Balões Pique e Mousse Cake. Estamos de volta. Esse bate-papo, eu vou te falar uma coisa, devia ter 1 hora de duração. Doutor, eu estava dizendo que pode causar, especialmente o senhor, um juiz de primeira instância, uma insegurança jurídica quando o senhor vê a lei. Eu não estou dizendo que é esse o caso especificamente, que poderia ser ou pode até acontecer. Olha a lei e diz, olha, o certo é isso aqui. Puxa, mas eu vou determinar o certo, será que isso, na segunda instância, vai ser visto dessa forma por precedentes já acontecidos? E aí, quando passar na segunda instância e for para a terceira ou para a quarta instância, o senhor dorme à noite? O problema, Ed, eu estava dizendo dessa vinculação, não a vinculação obrigatória, mas essa observância dos precedentes deveria ser a tônica no Brasil, no nosso sistema jurisdicional. Mas, infelizmente, não é assim. Embora a lei processual tenha incorporado isso, tenha positivado essa ideia da vinculação dos precedentes. Isto gera uma insegurança terrível, não é? Não só para o juiz que vai aplicar a lei do caso concreto, mas também a população, o jurisdicionado, que não sabe para onde ir. Isso, na minha visão, prejudica, inclusive, investimentos no Brasil, porque os investidores, os empresários, eles não vêm para o Brasil, não trazem recursos para o Brasil exatamente por causa dessa insegurança. Nossa. A legislação tributária, o doutor Disseu, ele é um especialista nisso, é um cipoal ininteligível. As pessoas não conseguem entender aquilo. E cipoal ininteligível é a casa da Maria Joana, é isso? É mais ou menos isso, para a linguagem do povo, né? As pessoas não conseguem entender. O Brasil é uma república de leis onde se acredita que as condutas elas devem ser objeto de uma lei específica, quando na verdade não é assim. As pessoas devem conhecer a lei e saber que a lei deve ser observada nessa ou naquela direção e que os tribunais vão manter esse posicionamento caso a sua conduta seja questionada, né? Então, a insegurança jurídica tem a ver também, Edmo, na minha visão, na esfera penal, com a ideia de impunidade. Não é? Imagine que um tribunal decide colegiadamente sobre a execução da pena a partir da manutenção da sentença em segunda instância e logo depois resolve mudar. E o mais grave é que os órgãos monocráticos desse tribunal descumprem a decisão plenária. Não é? Isso causa uma sensação de insegurança terrível. Por isso que eu perguntei se o senhor dormia na hora de decidir alguma coisa perante os olhos da lei. É muito difícil, né? Eu vou dar um caso concreto, né? Nós temos na legislação previdenciária a possibilidade de aposentadoria com prazo mais curto de contribuições, né? E uma das razões, uma das causas que fundamentam a aposentadoria especial, o tempo de serviço especial, é a submissão a ruído, por exemplo, né? Nós tivemos uma lei que determinava o ruído máximo de 80, passou para 85, foi para 90 e voltou para 85. Então, imagine,
não é? Tecnicamente isso é possível acontecer, não é? Mas no nosso caso, a lei que aumentou os decibéis toleráveis para efeito de reconhecimento da aposentadoria especial, ela teve uma vigência muito curta. Então era 85 decibéis, passou para 90 e voltou para 85. Só que isso dá um questionamento... Terrível. Então qual é a minha visão como juiz? É de que se o ruído prejudicava com 85 decibéis em 90, ele continua prejudicando em 2000. Então, nesse intervalo, eu não aplicava a lei nova. Eu dizia, eu tenho que ter uma visão de proteção do trabalhador. Não é? O Tribunal de Unificação da Jurisprudência, que é o STJ, falou que eu tenho que observar. Então, é 85, 90. Então, se nesse período ele tinha uma exposição a 89 decibéis, por exemplo, ele não faz uso ao tempo especial. Embora a lei seguinte diga que ele não pode estar sujeito a mais de 85 decibéis. Então, o que é que eu faço para respeitar o precedente do STJ? Eu ressalvo a minha opinião pessoal. Né? Então, na minha sentença, você pode ver, qualquer sentença dessa, eu digo que a minha opinião pessoal é esta que eu estou dizendo. Porém... Mas não adianta eu contrariar aquele precedente do STJ. Então, eu ressalvo a minha opinião pessoal e acompanho o precedente do STJ. Até porque deveria haver uma jurisprudência, seria muito mais rápida a justiça. Claro. Se houvesse uma jurisprudência e que não há, a justiça seria mais rápida. Agora, é isso que eu quero perguntar para o senhor. A decisão, essa decisão do habeas corpus do presidente Lula, e que rapidamente isso deverá mudar, porque a ministra Rosa Weber já declarou que volta a questão do 6-5 vai inverter, e aí vai acabar derrubando esse próprio habeas corpus do presidente Lula. Será que ninguém está entendendo ou qual é o caminho para que haja definitivamente a condenação e o cumprimento da pena no país? Porque da forma que está não vai haver condenação. Cada dia é uma prescrição ou várias prescrições de pena. Uma das razões, e estou do lado aqui de uma pessoa que, professor de direito penal entendido profundamente nisso, então vou me arriscar a falar de algo na frente de quem entende muito mais do que eu. Cuidado, porque senão ele prende nós. Né? Pois é. Uma das razões da existência da pena é para que ela mostre para a sociedade que cometer um ato delituoso não deve ser feito. Então, há uma ideia de que a pena também tenha esse lado educacional. E aí, vamos pegar um caso concreto, Paulo Salim Maluf. Entre o ato praticado, que, considerado pela Justiça um ato contrário à lei, e a prisão, foram 20 anos. Ouvia ontem de um cientista político a seguinte observação: qual é o reflexo para a sociedade se mais de uma geração passou entre o fato e a prisão? O que essa geração que conviveu com aquele momento da infração penal, ela já passou tanto tempo, será que ela tem esse efeito educacional que se espera para o Código Penal na consequência da punição? Então, punir tão distante do fato... Sem contar que no caso do Maluf, ainda, só completando, porque você mesmo disse isso, algumas das sanções impostas a ele deixaram de ser cumpridas porque já prescritas. Sim. Então, ficou longe do tempo do fato e ficou prescrito em algumas das penas foram prescritas. Há uma preocupação, sobretudo de algumas pessoas no Brasil, em relação ao cumprimento da pena. O nosso sistema prisional é obsoleto, é um sistema que violenta a dignidade da pessoa humana. É preciso lembrar que a pena ela tem também uma função de retribuição, é uma função de castigo mesmo, para que aconteça a outra função da pena, que é a prevenção geral e especial. O povo tem que saber que se o crime é cometido, ele vai ser punido.
E o delinquente, por sua vez, tem que ter esta certeza: se eu errar, eu vou sofrer uma punição. Isso me remete a uma outra reflexão em relação ao habeas corpus desta semana. É que as pessoas, elas eventualmente fazem uma leitura apressada da Constituição e não entendem, né, isso eu estou invadindo a esfera do Dirceu, e não entende a interpretação sistemática do texto constitucional. Na verdade, o que nós temos na Constituição, no rol dos direitos e garantias individuais, é a afirmação de que o cumprimento da pena, né, ele pressupõe a existência de uma sentença judicial fundamentada. Então, ninguém será preso sem uma ordem judicial fundamentada. Então, só o juiz pode prender no Brasil, fora algumas exceções especialíssimas. Aquela questão de que ninguém será considerado culpado senão depois do trânsito em julgado, vem depois dessa afirmação constitucional. Então, o que se exige, isso foi muito bem posto pelo ministro Roberto Barroso no seu voto nesta semana, não é? Então, o que a lei exige é uma sentença judicial fundamentada. A questão da presunção de culpa ou de inocência vem depois. E é uma questão apenas de pragmatismo judicial. É o pragmatismo que nós, infelizmente, não temos no nosso sistema ainda. Nós somos muito presos a esse positivismo jurídico que nós herdamos do sistema europeu de direito. E eu insisto, esta nova visão de observância de precedentes é uma visão que não vem do direito positivado, do direito continental codificado, mas é uma visão que vem do sistema inglês, de vinculação de precedentes. Então, o juiz inglês, o juiz norte-americano, ele é um juiz pragmático que vê o resultado da sua atuação jurisdicional. Então, imaginem uma decisão que tenha sido confirmada por um órgão colegiado, é uma decisão que já examinou autoria e materialidade. Essas duas questões não podem ser revistas pelos tribunais superiores. Então, mas aí é que entra, por exemplo, o que eu acho que nós temos o porquê da garantia dos constitucionalistas de 88 em preservar, por estarmos vindo de um estado de exceção e situações extremamente graves, os constitucionalistas quiseram preservar determinadas coisas, inclusive a imunidade parlamentar, que hoje, 30 anos, 40 anos... 30 anos vai completar. 30 anos depois, não são mais necessárias. Ela foi legal, foi um momento importante para você. Foi uma autodefesa em 88. Foi, né? E é justa. Agora, isso tem que ser revisto. Isto é uma excrescência. Nós estamos indo para o final do programa, mas tanto quanto a penalização que não há, com todo respeito, ou se há, ela é parcial e provoca prescrições, a mesma coisa é a imunidade parlamentar. Eu gostaria de colocar uma coisa aqui, não gostaria de não dizer isso no programa. Só temos um minuto aí. No artigo 1º da Constituição diz que o poder emana do povo, para qualquer um, inclusive para o Supremo Tribunal Federal. Isso não significa, como estão dizendo lá alguns ministros, nós então vamos ouvir pelo Ibope e julgamos. Não é isso que está escrito na Constituição. A decisão continua sendo técnica, mas o poder não emana deles próprios. O poder emana do povo. Então, quando há motivo, quando há espaço na interpretação da lei, e aí eu tenho que a sociedade saber quais são os valores que a sociedade está buscando naquele momento. 30 anos depois, a leitura da Constituição tem que ser atualizada. E aí, quando se justificou no voto do Supremo, e adoro o ministro Celso Mello pela sua competência, professor de constitucional que é... 30 segundos. 47, a Constituição da Itália que ele foi buscar, e a portuguesa depois da Revolução, nas suas palavras, apanhar um texto constitucional pós-revolução saindo da ditadura é uma coisa.
Passado tanto tempo, a leitura tem que ser outra, porque os valores da sociedade são outros. A importância de se preservar o poder do povo. O juiz não pode legislar. Eu posso deixar aberta para a gente voltar a essa discussão? Podemos, nós encerramos o nosso horário, eu vou ter que encerrar o programa, mas nós temos muito para falar. É muita coisa. Eu posso deixar aberto para o nosso telespectador um novo bate-papo? Claro. Conosco? Da minha parte... Da minha parte será uma honra. Eu estou muito honrado e feliz de vocês terem aceitado o meu convite e tenho certeza e quero que vocês saibam a importância que vocês têm, não só para mim, mas pela importância de vocês nas suas áreas para o nosso telespectador. Muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.